Sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real. Nós estaremos aqui mostrando para vocês a realidade, o cotidiano de alguns seguidores de Cristo. E conosco hoje aqui está o pastor Edmar. Pastor, obrigado por ter aceitado esse convite. É um prazer estar com vocês hoje. Estamos aqui para compartilhar da palavra de Deus, compartilhar nossas experiências para a edificação do reino de Deus. Amém, amém. Pastor, fala um pouquinho para nós do seu dia a dia. Meu dia a dia... Casado, filho? Casado, sou marido e esposo da Neuza, pai do Abner, pai da Nicole. Estamos aí, na luta, né? Tá pastoreando? Pastoreando a terceira igreja presbiteriana renovada, 14 anos. 14 anos, 24 anos de ministério pastoral, em Campo Mourão. Né? Estamos aí, quase marcando a história. Sou quase mais moronense do que maringaense. A terceira já está com 14 anos? 14 anos. E ela foi fundada? Foi fundada em 2007. 2007. Setembro de 2007. E foi pelo pastor mesmo? Pastor mesmo. Que legal. Pastor Edmar e a Neuza, missionária Neuza. Que bacana. E como que foi fundada a terceira, pastor? A terceira igreja presbiteriana renovada foi fundada em setembro de 2007, né? Nós recebemos aí uma direção de Deus naquele momento, naquele ano. Iniciamos ali no Jardim Bandeirantes, onde é a quinta igreja presbiteriana renovada. E depois, com o período, nós adquirimos aquele terreno ali na Rua Santos Dumont e começamos um processo ali de construção, né? E é onde estamos até hoje, no nosso templo, ali, a inauguração aí de 6 anos ali no novo templo. Ah, que bacana. Então, no Bandeirantes não tinha quinta ainda, foi a terceira. Foi a terceira. Bandeirantes foi congregação, foi onde nós iniciamos o trabalho da terceira igreja ali. Que legal. E aí depois resolveram mudar para Santos Dumont, né? Daí compramos o terreno, né, ali na Santos Dumont, um milagre assim da parte de Deus, né? Uma comunidade pequena, né, uma igreja pequena, você tem aquele sonho de você ter um templo próprio, né, expandir. E eu lembro que Deus permitiu assim a gente comprar, negociar, e Deus abriu as portas assim, de uma maneira especial, e a gente conseguiu adquirir o terreno, comprar. Depois foi as etapas de fazer os projetos, né, arquitetônico, elétrico, hidrossanitário, prevenção de incêndio. Deus foi colocando as pessoas, a gente foi fazendo por etapas, compramos ali o pré-moldado, o barracão, né? Até o pessoal pensou assim, vai ser um shopping aqui, né? Porque geralmente o pessoal não faz, né, a igreja com pré-moldado, né? E daí nós fomos, adquirimos. Aí depois, quando colocamos a fachada de espelho, chamou a atenção, né? Sim, se eu não me engano, acho sim. que a primeira fachada de espelho em Campo Mourão foi da igreja, né? Depois os outros estabelecimentos, alguns já começaram a fazer também, né? Que legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade minha. A igreja, ela foi feita na fé mesmo? Foi acontecendo? Foi acontecendo, fé e razão. Fé e razão, e boa administração, assim, né? Assim? Deus foi generoso para conosco. Porque assim, eu particularmente, eu tenho um princípio assim de administrar. Então todo passo que eu iria fazer, tipo assim, comprar o pré-moldado, na época nós pagamos acho que 55 mil. Quando eu fui negociar o pré-moldado, eu já tinha o dinheiro em caixa da igreja. Um dinheiro que estava reservado para isso. Então você negocia, dei 50% de entrada, e aqueles outros 50% a gente parcelou sem juro, e você ia trabalhando com dinheiro. Então toda etapa da igreja, a hora que a gente ia fazer, nós já tínhamos o dinheiro em caixa, né? É aquilo que a Bíblia fala, né? Antes de você edificar alguma coisa, você tem que fazer as contas, né? Para administrar, para que você não seja pesado. Porque esse é um perfil meu, eu não gosto de deitar a minha cabeça no travesseiro e ficar preocupado com o dia do amanhã. Então tem coisas... Deus dá talentos para nós, sim, e a responsabilidade nossa é administrar os talentos, né? Tem essa parábola lá na Bíblia, né? Sim. Vocês têm que multiplicar o talento, não esconder ou enterrar, mas ter essa gestão, né? Então a igreja tem isso também. Então um dos papéis que eu falo assim do pastor não é somente no púlpito, né, pregar como as pessoas pensam, né? Ali, ou fazer uma visita aos enfermos, ou tomar um café na casa de alguém, né? Mas também fazer essa gestão administrativa da igreja. Então, todo o processo que foi feito na igreja só foi feito porque tinha o dinheiro? Sim. Que legal. Que Sim. normalmente a gente escuta, né? Fiz pela fé, foi acontecendo, Não, acontecendo. Eu lembro assim, um dos testemunhos que eu posso deixar aqui
nessa entrevista, do pré-moldado. Nós tínhamos 5 parcelas de R$11.000, né? É uma igreja pequena ali, 150, 200 pessoas, né? E eu lembro de uma quinta-feira de manhã que eu fui orar na igreja, como toda a primeira semana do mês, né? Quando a gente começou a igreja, um dos propósitos foi isso. Toda a primeira semana do mês, nós teremos a oração das 6h30 às 7 da manhã, como iniciando aquele mês consagrando a Deus, né? Para que Deus provê as nossas necessidades, abençoe a nossa família e também para você desenvolver a sua espiritualidade, né? E uma dessas reuniões, numa quinta-feira de manhã, eu fui orar, falei, Senhor, sexta-feira, amanhã, nós temos que pagar a parcela do pré-moldado, né? E eu fui orar e eu tinha o dinheiro em caixa, estava tranquilo, estava sossegado. E eu lembro que a gente fez o culto à noite, o culto da família à noite, tem um irmão foi nos visitar, e assim, Deus tocou no coração dele, e ele foi lá até o gasofilácio, deu essa oferta, como todo mundo contribui, assim, né? E terminou o culto, o tesoureiro falou, pastor, olha, recebemos uma oferta aqui. E qual que era o valor da oferta? Um cheque de R$11.000 para pagar ao pré-moldado. E teve uma outra situação também, nessa história do pré-moldado. Eu fui visitar uma família que estava, uma filha de uma irmã que estava doente, e a irmã falou, pastor, eu não posso ir na igreja, tal, estou impossibilitada. O senhor pode levar o dízimo para a igreja? E eu não tenho o hábito de pegar, eu não pego, não gosto. Eu gosto que a pessoa vá à igreja, coloque no gasofilácio, ou entregue para o tesoureiro, né? Ou lá na secretaria da igreja, tudo. Aí fomos lá, fizemos a visita pastoral, oramos pela família. Ela falou, só que eu quero que o senhor saia daqui e vá direto para o banco. Aí eu fui com a Neuza, né? Fomos direto para o banco, lá. Aí quando eu chego em frente do banco, vou tirar o envelope, pego um cheque. Qual que era o valor do cheque? O valor da prestação do pré-moldado. E era de uma viúva que simplesmente Deus usou naquele dia para trazer a providência para pagar aquela prestação. Então, isso é assim, alguns dos testemunhos da construção ali da nossa igreja ali, né? Então, isso marca muito a vida da gente quando você ora e vê Deus fazendo. Então, o segredo é a oração. Sim. É a dependência dele. A oração por gratidão e não por necessidade. Não por necessidade. É saber que ele está cuidando de tudo, né? A gente canta que ele é soberano, que ele é eterno, que ele é poderoso. Então, qual que é a nossa parte nesse relacionamento da nossa espiritualidade com ele? Se você está andando com Deus, você tem que confiar que ele é fiel. Que é no momento certo, na hora certa, ele tem essa palavra, ele tem essa porta para abrir, essa providência. Ainda mais quando a gente fala em dinheiro, né? O pessoal fica meio assim, assustado, né? Como com a pessoa, né? Para que dar dinheiro para a igreja, né? Então, Deus usa. Deus usa as pessoas. Sem você ir ao púlpito e falar assim, irmãos, nós temos uma grande parcela para pagar amanhã. É interessante quando a gente vai para a celebração, algumas pessoas perguntam, pastor, mas a igreja de vocês não pedem dinheiro, né? Eu falei, nós não pedimos, que o dono dela é rico. Ele é dono do ouro e da prata. Então, se Deus não sensibilizar o seu coração, não tocar no seu coração, não vai ser eu que vou fazer isso. Então, a obra é de Deus, não é nossa. Não é eu falar, não é eu querer, muitas vezes, induzir alguém. Mas eu tenho que acreditar que o Deus que te chamou, que te vocacionou, ele é fiel para trazer à existência um milagre de cada pastor, mas como assim, uma igreja bonita daquela, com ar-condicionado, elegante, né, confortável, vocês não pedem dinheiro? Não, a gente ora no momento da oferta, porque a oferta e dízimo, a pessoa tem que entender o quê? Que é um momento que eu estou adorando a Deus em gratidão por aquilo que ele é na minha vida. Então, oferta e dízimo não pode ser um martírio. Eu tenho que vencer, talvez, um Deus mamon, que muitas vezes aí que a gente vê na Bíblia, aquela indução, assim, olha, por que eu vou dar? É pelo contrário, eu tenho que ser generoso, porque Deus tem sido generoso, misericordioso e bondoso para comigo, né? Então, minha oferta, meu dízimo, 10% ali, é o quê? Uma expressão de gratidão a Deus, uma expressão de amor a Deus. Então, as pessoas, muitas vezes, nessa relação, elas confundem as coisas. Deus é bem maior, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus, muitas vezes, testa a tua fidelidade se você o ama, se você realmente acredita que ele vai ser fiel na sua vida. Amém. Pastor, qual o objetivo da igreja, né? Ter uma cadeira confortável, ter um ar-condicionado, ser bonita.
Isso tem algum objetivo ou é o que o povo precisa? Vamos pensar, se você for no estádio de futebol hoje, todos os estádios de futebol, a hora que você está assistindo o jogo, o que você vê? Antigamente você via aquela propaganda pintada. Hoje você vê todo telão de LED, não é assim? Você vai num teatro, você está o melhor, você tem uma poltrona confortável. Você vai ao cinema, você tem uma poltrona confortável, você tem um ar-condicionado bom, você tem uma acústica que foi planejada por um arquiteto de som, você tem toda uma logística para que você se sinta bem, vai lá e se divirta, né? Tem uma interação. É legal, é bênção na nossa vida. E por que não na igreja, né? Nós muitas vezes talvez temos aquela mentalidade que igreja é sofrimento, é luta, é dificuldade. E quando você lê a Bíblia, quando Deus fez o tabernáculo, Deus fez e revelou para Moisés tudo de excelência, tudo de primeira. Eu tive a oportunidade em Israel com a minha família, com a minha esposa e mais alguns irmãos da igreja. É interessante o zelo que o povo judeu tem para Deus. Para Deus tem que ser o melhor. Legal. Se você entrar lá na cidade velha de Jerusalém, você vê um menorá, um candelabro de ouro, ouro puro, uma redoma em volta, todo mundo olha aquilo lá. Por quê? Eles entendem que Deus é o doador da vida. Quando eu falo assim, Deus é a pérola de grande valor. É a essência nossa. Então o resto é resto. Foi Ele que me dá vida, Ele que me dá o fôlego de vida, Ele que me dá esperança, Ele que me dá capacidade, Ele que me dá força, Ele que me faz trabalhar. Então tudo vem dEle. Então esse relacionamento que a gente precisa entender. E muitas vezes nós transferimos para a igreja talvez aquele pensamento de coitadinho, de dó, nós não conseguimos, nós não podemos. Não, nós podemos sim. Nós precisamos ler mais um pouquinho a Bíblia. Né? Deus escolheu uma nação de Israel, uma nação improvável, e fez uma potência. A única coisa que Deus pediu para eles, olha, eu quero que vocês aprendam a depender de mim. Né? Se você me ouvir, se você me buscar, você vai comer o melhor dessa terra. E quando você olha para Israel, a gente pensa que Israel é igual aqui em Campo Mourão, né? Verde para todo lado, né? O Egito. Israel tem verde sim, porque é tudo irrigado. A maior fonte de renda de Israel não é o turismo, como a gente pensa. A maior fonte de renda de Israel é tecnologia. Eles vendem tecnologia para o mundo. Então é o que? Deus dá sabedoria ao homem. E por que não usá-la? Então se Deus dá condições, por que eu não posso fazer? Por que eu não posso ter os meus sonhos? Todo mundo tem o sonho de ter uma boa casa, um bom carro, dar uma boa escolaridade para os seus filhos, né? A gente quer ver os filhos que sejam melhores que nós, né? Essa é a nossa projeção. Eu quero que meu filho seja melhor do que eu, que ele tenha mais sabedoria, mais graça, que possa administrar melhor do que eu, né? Esse é o entendimento que todo pai e toda mãe tem. Sim. Então, por que para Deus a gente não pode fazer o melhor? A gente sempre vai fazer de qualquer jeito. E é interessante que no Antigo Testamento Deus não aceitava uma oferta de qualquer jeito. Era primícia. A primeira parte pertence a quem? A Deus. Era a primeira parte, primeira né? parte. Não a última. Não a última, né? Se sobrar, eu vou fazer. Não. Deus tem que ser o primeiro. Deus requer de nós a exclusividade. Pastor, você é formado em teologia? É uma das formações, né? Eu fiz o seminário de Cianorte em 1994, a 97, 4 anos. Me formei lá em Cianorte, em teologia, bacharel em teologia, onde eu conheci a Neuza. Daí nós formamos em 97. Em janeiro de 98 nós casamos. Daí nós assumimos um desafio. Eu fui dar aula de grego e hebraico no Vale da Bênção, lá com o pastor Jonathan. Meu Deus. Aí eu fui ser professor de seminário, né? Aí ficamos lá quase um ano, depois nós viemos para a primeira igreja de Campo Mourão, trabalhamos 9 anos como pastor auxiliar ali na primeira de Campo Mourão, dei aula ali no seminário que tínhamos dentro da igreja, junto com a Dias Guerreiro. O seminário é da Presbiteriana Renovada? Presbiteriana Renovada. A Presbiteriana Renovada tem 2 seminários, assim. Tem o mais antigo, é o de Cianorte, né? Que é o SPR de Cianorte. Então, assim, praticamente, nós temos mais de 1000 pastores no Brasil, né?
da Renovada. Bastante. Então, praticamente, acho que uns 70%, de 60% a 70% se formaram ali em Cianorte, né? E temos outro seminário em Anápolis, Brasil Central também, que forma o pessoal também. E para ser professor no seminário, você ganha? Quando eu fui lá em Araçariguama, eu ganhava. Aí tem uma remuneração. Sim. Você tem uma remuneração, sim. Então, quando eu fui para lá, eu e a Neuza, eu fui para dar aula no seminário, trabalhar na biblioteca do seminário. E a Neuza trabalhava na secretaria do Centro Evangelístico, né? E aos finais de semana você era pastor na igreja, junto com o pastor Jonathan lá. Né? Que bacana. E você comentou que tem mais graduação? Mais algumas, né? Quais? Depois que eu fiz o seminário, quando eu estava aqui em Campo Mourão, quando eu voltei para cá, eu participei da primeira turma que fez a homologação de reconhecimento do curso de teologia, que é um curso livre, para uma graduação reconhecida pelo MEC no Sesumar. Então eu fiz a primeira turma, eu participei lá no Sesumar. Aí depois eu fiz um doutorado livre em teologia no Sul-Americano, na época, em Londrina. Depois eu fiz, deixa eu pensar aqui mais algumas coisas. Fiz algumas pós-graduação, psicopedagogia, sociologia, história, filosofia. Aí eu fiz faculdade de filosofia, aí depois eu fiz faculdade de história, aí eu fiz faculdade, a última que eu fiz agora que eu terminei esse ano foi sociologia. Vamos parar de falar de faculdade? Você vai ficar o podcast inteiro. E também por último, né, nesse inteirinho eu fiz um mestrado reconhecido pelo MEC em teologia na Faculdade Batista de Curitiba. Meu Deus! São algumas coisas que eu faço. E também já fiz curso de datilografia. Esse ainda bem que não precisa mais. Né? Não, esse não usa mais, né? Eu falei pro Abner, vou falar pro Joel que eu fiz o curso de datilografia. Nossa, pastor. E por que assim esse desejo? É um desejo de conhecimento? Você acha que é importante então, aqui pro reino? Eu tenho um pensamento assim, até que... Eu penso assim, que a teologia... ela comunga ou faz um diálogo com as outras ciências, né? Então, vamos supor, se eu pegar a Bíblia, eu vou ter na Bíblia, vamos pensar assim, a engenharia civil, será que tem na Bíblia? Tem. Deus falou para Moisés fazer o tabernáculo, né? Na Bíblia vai falar sobre arquitetura? Vai. Tabernáculo, Deus falou ali que jeito vai ser o tabernáculo, o templo certinho. A Bíblia vai falar sobre biologia? Vai falar como foram criados os seres humanos. A Bíblia vai falar sobre psicologia? Vai, porque é um livro que fala dos relacionamentos humanos. Ela fala de sociologia? Fala, porque Deus escolheu um povo e fez um povo herdar uma terra celestial, né, a Canaã celestial. Ela fala de filosofia? Fala dos relacionamentos das ideias, do campo de ideias que nós falamos. Fala de matemática? Fala também de matemática. Fala de português, fala de história, de ciência. É o melhor livro que tem sobre vendas? Sim, vendas. Ela fala sobre direito? Fala, porque a maioria das leis que nós temos hoje é baseada no código da Bíblia. Então, a teologia ela tem esse diálogo com a ciência. Então, para mim é interessante que quando eu vou estudar filosofia, eu vou entender o pensamento talvez humanista que tem, e eu vou entender que a maioria daqueles filósofos tem uma herança protestante. Se eu vou pegar a sociologia, tem pessoas também com herança protestante. A maioria desses pessoas que são os ícones, se você ver a biografia deles, tem uma coisinha de Bíblia, tem algum princípio, né, bíblico ali. Então, eu acho muito interessante. Então, eu parto desse princípio, dessa gênese, que a teologia é a mãe. Ela trabalha com isso. E ela pode comungar com essas outras áreas do saber e junto a gente pode construir uma sociedade melhor. Que legal! Eu não imaginava não, pastor, que era tanta pós, tanta graduação assim. Tem algumas. Que bacana. Pastor, deixa eu te perguntar uma coisa. E como que funciona a presbiteriana em si? O senhor como sendo o pastor, o senhor que decide, o senhor que manda? Como que funciona essa parte dentro da igreja? Como a Igreja Presbiteriana Renovada, ela é como uma instituição, assim, tem um governo local, tem um governo tipo regional e um governo nacional, vamos pensar assim. Então, vamos pensar na hierarquia. Governo nacional, nós temos a Igreja Assembleia Geral, que é composta com todos os pastores,
e um presbítero representante de cada igreja presbiteriana renovada. A gente se reúne em 3 anos para fazer a eleição da diretoria executiva. Isso Brasil? É. Brasil. Aí geralmente a gente se reúne num hotel aí, Pós de Caldas, Caldas Novas, e uma vez cada 3 anos faz essa eleição dessa diretoria. Essa diretoria executiva, ela tem a missão de gerir a igreja no período de 3 anos, que é presidente, vice-presidente, secretário executivo, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário. Depois disso, tem uma outra diretoria que chama-se a diretoria administrativa. Essa ela é composta com todos os presidentes de presbitérios e mais os presidentes das instituições da Igreja Presbiteriana Renovada, que é a gráfica, que é os seminários, né, que é a missão Prisciliar, aquela linha Assis. Então, essa é a base de governo da Igreja Presbiteriana. Abaixo disso, temos o quê? Os presbitérios, que são o quê? Regionais. Quantos tem hoje? São acho que 56 presbitérios na Renovada. E quantas igrejas tem no Brasil hoje? Eu não lembro agora, Joel, mas é bastante. Bastante. É bastante, né? Bastante. Porque... Nós somos mais de 1.000 e poucos pastores a nível do Brasil. Fora as missões aí que nós temos aí no exterior, né? Em vários países, e tem bastante gente. Aí a nível de presbitério, como eu estava falando, aí o que é uma região, né, que nós pertencemos a presbitério de Cianorte. Então ele abrange desde Tuneiras, Barbosa Ferraz, Iretama, Campo Mourão, Pebiru, deixa eu pensar aqui outra cidade, Tuneiras, Japurá. Tem uma região. É onde tem os pastores, acho que somos mais de 50 pastores, né, ali do presbitério de Cianorte. E nós temos uma diretoria também, que é o presidente, vice-presidente, secretário executivo, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, que faz a gestão da região daí. Abaixo disso tem a igreja local. Então, no estado de igreja, você tem o pastor que é designado pelo presbitério para pastorear aquela igreja, e daí você tem o conselho da igreja local. Daí, a nível de igreja local, nós temos a gestão, como é feita a igreja no sistema presbiteriano renovado. Então, o pastor é o presidente, ele é designado pelo presbitério para ser pastor daquela igreja, no período inicial de 2 anos. Aí, depois, você tem um conselho, que são o quê? São os presbíteros da igreja, né? Que são irmãos que são eleitos na Assembleia da Igreja. Eu uso aqui no nosso sistema que a igreja aponte, né, os homens. E daí o conselho faz uma análise certinho, né? Tem alguns requisitos ali das normas da igreja que tem que ser observado, e aqueles que passam nesse crivo, nós apresentamos à igreja, marcamos uma assembleia, faz uma votação, aí tem uma comissão escrutinadora que vai, né, contar os votos certinho, e aquele que alcança, de repente, no nosso caso, eu geralmente coloco lá 5 presbíteros, 6 presbíteros, aí os 6 mais votados, daí você determina o critério, né, que vai ser como vai ser a eleição, e daí eles são eleitos pela comunidade, tanto presbítero como diácono ou diaconisa, né? Mas e como que é feito essa escolha para participar da votação? Tem alguns requisitos, que nem o presbítero, ele tem que ser maior do que 21 anos, né? Tem que ser membro da igreja por um período, se não me engano, acho que é 3 anos, conforme as normas, né, da igreja. Bom testemunho, aquilo que está em 1 Timóteo ali, né? As funções do bispo, né, que governe bem a sua casa, que não seja dado ao vinho, né, que seja uma pessoa que dá um testemunho público da sua fé, né, não escandalize o nome de Cristo. Então, há uns requisitos. Geralmente, essas pessoas são aquelas pessoas mais antigas da igreja, né? Então, assim, eu acho que é interessante você deixar a própria igreja apontar as pessoas do que eu apontar, né? Porque daí talvez as pessoas pensam, olha, é meio tendencioso, o pastor vai fazer um conselho só dos amigos dele, né? Entendi. Então quem aponta é a igreja? A igreja. A igreja. Então se o membro quiser, eu quero que o Joãozinho faça parte ou concorra como presbítero, ele pode apontar a pessoa? Pode, porque daí assim, ele vai ser votado, né? A princípio, vamos começar aqui hoje, né? Aqueles presbíteros que são hoje atuais, eles já são candidatos. Então, geralmente, eu tenho hoje 5 presbíteros. Então, eu levanto mais 5 no meio dele. Aí eu deixo a igreja escolher mais 5, apontar. Então, aqueles 5 mais apontados numa prévia, né? Aí passa pelo crivo do conselho novamente.
E daí, se eles estão encaixando naqueles critérios, a gente liga, conversa com a pessoa, tal, irmão, você deseja participar, concorrer? Ah, eu desejo, sim ou não. Se a pessoa fala, não, eu não quero, pastor, eu acho que não é o tempo ainda, a gente entende e ele vai subir na lista, né? Entendi. E aí, depois de estar formado, se forma o conselho. E o pastor faz parte do conselho? O pastor é o presidente do conselho, né? Então, dentro da Presbiteriana Renovada, a gente tem as normas da IPRB, né? Então, é bem definido assim, qual é a função do pastor presidente, o que ele faz, o que ele não faz, qual a autonomia que eu tenho como um pastor. Então, o conselho, qual que é o papel dele? É auxiliar, ajudar eu a fazer a gestão administrativa da igreja e aqueles assuntos eclesiásticos do dia a dia que, de repente, a gente tem que conversar e acertar alguma coisa, né? Então, funciona assim. Que legal. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, na presbiteriana, se o presbitério resolver tirar um pastor de uma igreja, ele consegue? Antigamente conseguia. Antigamente, assim, quando eu comecei alguns anos atrás, há 20 anos atrás, 24 anos, ainda tinha aquela questão de cada 2 anos fazer a troca de campo. Mas quando o pastor Edvanir, que é o nosso presidente nacional, assumiu, ele fez um estudo nas outras denominações e percebeu que as igrejas que mais cresciam eram aquelas igrejas que o pastor ficava mais tempo permanente na igreja. Porque como que eu vou desenvolver um trabalho numa igreja local se eu tenho período de 2 anos ou 5 anos, né? Um período aí. Que o primeiro ano você é novidade, você chega na igreja, todo mundo quer ver pastor, tal. O segundo ano você não conhece ninguém. Você não conhece o rebanho que você tem, você não sabe a mão de obra que você tem. E também não dá para você, na questão assim, administrativa, fazer um projeto a curto, médio e longo prazo. Não tem no como. No máximo a curto prazo. A curto, mas aí é muito que eu faço, vago, né? Não tem como. Então, o pastor Edvanir trouxe essa estabilidade, né? Então, hoje, que nem tem alguns pastores que têm 30 anos na mesma igreja, 25 anos hoje, né? Tivemos aqui o pastor Lauro, que você entrevistou, né? Ficou mais de 30 anos na mesma igreja, né? Então, assim, se entendeu, como assim, consenso geral da denominação hoje, que na experiência deles estão vendo isso, né? Pastor Jair Lara da Primeira de Maringá, faz muitos anos, né? Que é pastor lá, são pastores que conseguiram desenvolver um ministério melhor. Então a igreja adotou essa política, né? Somente se houver uma gravidade muito grande, né? O pastor roubou, adulterou, matou, né? Aí sim, daí vai ser tirado, né? Aí o presbitério vem com a comissão, analisa o caso, faz todo um processo, né? A gente tem quase um processo jurídico, a gente estabelece, tem que ouvir as partes. Então tem uma fiscalização? Tem a fiscalização, né? Para você ter uma ideia, todo ano a gente tem a reunião do presbitério, né? A nossa é agora final de novembro. Então, o que você vai para a reunião do presbitério? Você leva o livro-ato da igreja. O que é o livro-ato? É toda a reunião administrativa que foi feita com o conselho. Então, tem uma comissão do presbitério que vai ler a ata da sua igreja, né? Aí você tem uma outra comissão, que é a comissão de exame de contas. Ele faz toda a gestão das contas do presbitério, né? Olha. Na igreja local, interessante, que as pessoas muitas vezes ficam com questão de dinheiro, tem uma comissão que é uma comissão de que faz uma auditoria financeira na igreja. E ela apresenta para a Assembleia da igreja local. Os irmãos vão lá, pegam um livro caixa da igreja e faz uma análise, nota por nota, entrada por entrada e saída por saída. Olha. Faz uma auditoria na igreja e é apresentado na Assembleia, né, o irmão que é o relator daquela comissão, ele vai dar um parecer. Fala, nós vamos analisar o livro caixa da igreja e damos um relatório se o tesoureiro, que faz a gestão junto com o pastor, né? Eu assino o cheque junto com o tesoureiro, né? O cheque da igreja. Se estiver roubando, já cai, já. Não tem como, né? A pessoa sabe na hora, porque a conta é conjunta, né? É 2 assinaturas, né? Então não tem como. Então tudo que é entrada é registrado certinho. Tem que ter todo esse cuidado, essa proteção, tanto para o pastor, como para o tesoureiro, como para a própria igreja, né? Que tem uma comissão à parte que faz essa auditoria fiscal, né? Pra gente que está de fora, a gente acha que é mais simples, né? Não é tanta coisa assim. E vamos falar de dízimo? Deposito meu dízimo. Como acontece, não acontece, nem sei.
Mas não, é tudo fiscalizado, tudo certinho. É feita uma auditoria, você tira o extrato da conta, final de mês, faz fechamento, como fosse uma empresa normal. É igual que você faz a gestão da tua empresa, você tem lá, sabe quanto é a entrada, quanto é a saída. Então, porque eu falo assim, hoje a função do pastor é muito mais do que uma questão de púlpito, né? Eu dei aula vários anos no seminário de Cianorte, mais de 10 anos, igual você perguntou, né? E sempre fui voluntário lá. Nunca cobrei um centavo. Achei ali que assim, Deus me abençoou de estar numa igreja que, graças a Deus, eu tenho me sustentado. Então, assim, uma das coisas que eu fiz foi assim, retribuir, voltar à casa onde eu estudei para ser professor. Fui uns 10 anos professor ali no seminário de Cianorte. E uma das matérias que eu lecionei, que era o meu carro-chefe, era administração eclesiástica. Sobre administração, sobre a gestão do pastor. Então eu coloquei assim, como eu também fiz na área de administração algumas pós, então eu migrei algumas ideias da administração, de tudo, e somei e joguei isso para meus alunos, né? A questão de administração. Dei aula também, outra matéria há muitos anos, que é a norma da IPRB. Então, quando eles têm alguma dúvida, eles mandam um WhatsApp. Pastor, como que é essa questão aqui de norma? Né? Que legal, pastor. Então... E tem algum aluno teu que já é pastor hoje? Há vários. Tem alguns que já são presidentes de presbitérios, né? Que já são aí... Campo Mourão tem algum? Que eu dei aula? É. O Luiz, filho do pastor Nilton, dei aula para ele. Da oitava? Da oitava presbiteriana. Que legal. Dei aula para Renata. Olha, o coraçãozinho deve ficar saltando de alegria, né? Assim, né? Você vê, você cooperou na formação de alguém que vai ser um instrumento de Deus para salvar vidas, né? Eu acho que essa é a nossa maior alegria, né? Eu cooperei de alguma forma para o crescimento espiritual, intelectual daquela pessoa, para que ele possa desenvolver o papel dele, a vocação dele como pastor da melhor forma possível, né? Então, por isso que até os meus alunos, eu falava assim, olha, então eu ensinava tudo, a questão assim, dessa questão da administração, questão de contabilidade, questão de fazer a gestão certinho da igreja, saber quais são as normas, você decorar, né? Eu falei assim, você tem que saber como que é a gestão de uma igreja local, porque essa é a tua responsabilidade. Porque o que acontece, Joel? Muitas vezes o pastor vai para uma igreja que ele não tem um profissional que é um contador. Ele tem um irmão lá que é leigo. Então, se ele não tem essa mão de obra, ele tem que saber fazer, né? Ele tem que saber fazer parte de secretaria de igreja, fazer parte de contabilidade, fazer todas as partes que são envolvidas numa igreja, ação social, né? O pessoal muitas vezes olha ali, o que vocês fazem? Nós temos um projeto Esperança, que é um trabalho social da igreja, né? Que é um trabalho onde os irmãos vão lá no INCAN, né? Vão lá na Santa Casa e levam um café da manhã. Aí as pessoas muitas vezes perguntam, quem está patrocinando isso? A igreja. O seu dízimo, a sua oferta. Fora a cesta básica que a gente entrega para as pessoas que precisam, sim, né? Que é um filtro, você faz parte da Junta Diaconal, você sabe como funciona. Que legal. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta bem interessante, assim. Algumas pessoas olham e acham que a Neuza é a pastora da igreja. Né? E pelo que a gente está conversando aqui, o senhor faz toda essa parte administrativa, organizacional. Como que funciona essa questão de repente, você ouvir alguém comentando que acha que ela é a pastora da igreja? Isso te interfere alguma coisa? Te dá algum sentimento? Não, normal. Ela tem o ministério dela, né? Ela tem a vocação dela. Inclusive, se você pegar uma boa parte das igrejas, eu vou chutar por baixo. 70% das igrejas são mulheres, né? Então, o que eu faço? Assim? Eu vejo assim, uma das aberturas que a Igreja Presbiteriana Renovada está fazendo agora, essa questão, essa valorização do ministério feminino. Então, quando eu vim para Campo Mourão, há 24 anos atrás, na primeira igreja, quando o pastor Lauro nos convidou, então, desde lá, ele deixou a Neuza trabalhar o ministério feminino, né? Então, nós dois trabalhávamos na igreja, tempo integral, né? Então, é uma história, né? Não foi, são 24 anos. Então, hoje, quando eu venho em Campo Mourão, eu tenho pessoas que eu conheço de todas as presbiterianas renovadas, né? Conheço, a maioria, os mais antigos, pelo menos, né? A gente teve contato. E é normal. Então, como esse público na igreja maior é de mulher, eu sempre falo assim, então faz o seguinte, você atende as mulheres, né?
Porque a mulher, ela é mais sensível, ela busca mais um atendimento pastoral do que um homem. Porque Sim. o homem veio falar com o pastor, o negócio já foi. O homem é fechado, né? O homem não quer falar, não quer conversar, ele se omite, né? Eu falo assim, é difícil você ver um homem abrir o coração. Quando ele vem abrir o coração, o caldo já entornou. A mulher não, se você olhar torto para a Maiara vai falar, Nilza, posso marcar uma hora com você? Eu não estou entendendo o Joel falou sim, né? A Tamires vai falar assim, o Danilo, hoje ele não me deu bom dia, né? É desse jeito, né? A mulher é mais sensível. Então ela faz essa parte, né, de assessoria para essas irmãs, né? Que legal. Por isso que o público dela é bem maior do que o meu, né? Assim, mas eu atendo também algumas irmãs, mas eu prefiro que ela atenda. Que até num podcast que a gente fez com a Neuza, Uhum. o Danilo vai colocar o link aí embaixo, a gente achava que a Neuza mandava no senhor. Mas ela já falou que não. É questão de temperamento, né? É questão de temperamento. Ela é mais espontânea, ela é uma sanguínea e ela é igual a você. Ela vai falar, ela é sorridente, ela é espontânea. Eu já sou mais retraído, eu sou quieto. Se você quiser conversar comigo, você puxa assunto, senão eu vou ficar na minha. Eu vou ficar observando o local, ouvindo as pessoas, mas, né, é do meu temperamento, né? Sou aí talvez um melancólico ali, alguma coisa assim. E a Neuza já é mais sanguínea, mais espontânea, por isso que dá certo. Deu a tampa e a panela certinho, né? Que legal. Pastor, você nasceu onde? Nasci em Maringá. Maringá mesmo? Nasci em Maringá, estudei ali muitos anos ali. Minha mãe foi minha professora, assim como a tua mãe era professora, né? Aí você pergunta de onde que vem essa raiz, né? Para estudar tanto, né? Então minha mãe era professora de matemática. Nossa. E ela foi até minha professora, e é coisa difícil, hein? Aí eu tinha que estudar mais ainda, porque daí o filho, dar aula pro filho não é fácil na escola pública, né? E ela exigia? Ah, sim, sempre exigiam, né? Então é aquela ideia, você tem que passar tudo no terceiro semestre, terceiro bimestre você tinha que passar tudo, né? Você não pegava as respostas no quarto, não? Não tinha jeito, ela nunca deixou. Eu também. Acho que o meu erro foi esse, então. Então, assim, minha mãe era professora, as irmãs dela eram professoras, minha irmã mais velha é professora, algumas primas são professoras, daí que vem isso, né? Aí estudei em Maringá, terminei meu segundo grau, né? Antigamente era segundo grau lá no Instituto de Educação, ali perto da Catedral, no centro. Aí depois, com 17 anos, fui pro Seminário de Cianorte. Nasceu no lar evangélico? Sim. Sim? Qual igreja que era? A minha mãe, o meu avô, aí que é legal, o meu avô materno, ele era tipo um dirigente da Igreja Batista em Andirá. Então, o pai da minha mãe, né? Então, ele tomava conta dessa igreja, dessa congregação lá. Nasceu na casa do meu avô lá, né? Ele fazia parte desse pessoal lá. Então, a formação da minha mãe sempre foi batista. E o do meu pai, eles se converteram depois e foi para a Assembleia de Deus, né? Então, eu nasci no lar evangélico. Então, tinha toda aquela questão, assim, aquele cuidado de levar os filhos no caminho do Senhor, né? Aí, lá em Maringá, nós frequentávamos uma igreja no centro da cidade. E daí, assim, eu não ia pouco na escola dominical, mas domingo à noite era sagrado, né? Era você ir pro culto, né? Eu lembro que a gente ia jogar bola, assim, à tarde com os piados, assim, na rua, né? Naquele bom tempo que a gente ficava na rua jogando bola, né? Descalço, usava os chinelos. Aquele campinho de futebol, né? Tudo, né? No meio das datas, assim. E meu pai não falava nada. Dava, tipo assim, 5 horas da tarde, ele passava com o carro, eu já sabia. Saia correndo e vamos para casa tomar banho, que tem que ir para a igreja. Então, assim, essa formação. Aí depois chegou a minha adolescência, daí eu fui para uma comunidade, né? Daí participei de uma comunidade lá em Maringá. Sem os seus pais? Aí sem os meus pais. Daí. Uhum. Aí eu fui junto com a minha irmã mais velha. Aí eu gostei do sistema, um sistema mais, assim, foi diferente e tal. E dessa comunidade foi onde surgiu o chamado, que daí eu fui pro Seminário de Cianorte, né? Então quando eu fui pro Seminário de Cianorte, eu não era da Presbiteriana Renovada, era de uma comunidade. Ué, mas como assim? Se eu participo de uma comunidade X, eu posso ir pro presbitério? Pode ir pro seminário. Pro seminário. O seminário interdenominacional, né? E daí eu cheguei naquela fase de 17 anos, terminar o segundo grau, né?
Eu lembro até hoje que eu tinha um professor de matemática, ele era muito sarrista, ele era fluminense, ele chegava e o que vai ser, né? O que você vai ser? Daí uns, você engenheiro, você advogado, alguns colegas, né? Inclusive eu tenho um colega meu que nós estudamos junto, hoje ele é um dos coordenadores daqui na Filsucan, na área de contabilidade. Olha, minha mãe deu aula para ele, a gente somos bons amigos, né? Um outro é professor na UTF, ali, acho que Cornélio Procópio, se eu não me engano, nós tudo na mesma sala, assim. Um outro é advogado em Curitiba. Sempre foi estudioso? Não, sempre. Esse pessoal a gente sempre interagia, né? Então, voltando, daí esse professor brincando na sala, o que você vai ser? Eu falei, eu tô querendo ser... Eu recebi um chamado de Deus e vou ser pastor. Aí vem aquele sarrinho, né? Vai ser pastor. Tá não se deu bem no futebol, vai ser pastor? Vai ser pastor, né? Vai ser frustrou em alguma profissão e tal. E é interessante que aquele dia tinha alguns colegas meus, tinha um colega meu mesmo que ele era de uma igreja batista, que ele falou assim, aí o professor tirou sarro, depois terminou no intervalo, cara, Deus te abençoe. Chegou assim, se é isso que Deus está te chamando, vai de cabeça, né? Então, assim, é interessante. E daí eu, né, falei assim, não, vou fazer o seminário e tal. Aí tinha um colega meu que já estava estudando em Cianorte. E por que surgiu o seminário na sua vida? Por que deu a vontade de ser pastor, de fazer teologia? Então, uma outra área que o pessoal não conhecia, que quando eu estava nessa comunidade, eu ingressei, eu fui aprender a tocar violão e tocava no louvor depois, violão, contrabaixo. Nada? É os talentos escondidos. Meu Deus, como que a gente não sabe disso? Não sabe, é história, né? E toca até hoje? A Nicole disse que não, né? Arranha alguma coisa. Que legal. O Ademir, que você conheceu. Sim, de Maringá. Maringá, ele foi meu professor de violão. Você tem ideia? Nossa. Foi um parceirão na minha adolescência, assim, dos 15 até os 17 anos, a gente tinha... Vocês participaram da mesma comunidade, mesma igreja, então? Mesma comunidade, então. Você conheceu ele. Ele e a Cristina, um rapaz de Deus, vixe, muito amigo meu. Né? Então você foi pro louvor? Eu fui tocar, né? Cantar não, né? Senão eu estragava tudo. E daí, de lá, eu tendo contato assim, aí eu fui assim, não, eu vou ser pastor. Eu acho que é isso que Deus está me tocando. E daí a gente, nesse meio pentecostal, a gente quer uma palavra profética, né? Deus confirma aí, né? Acho que esse é, né? Será que é eu? É desejo meus desejos, meu sentimento, né? E Deus usou uma pessoa para falar comigo, tal, assim, e a gente é meio tomezão, né? A gente quer saber se é Deus mesmo e tal. Porque é uma decisão, porque assim, você vai viver em prol das outras pessoas. Uhum. É uma doação. É uma renúncia, na realidade. Uhum. É uma renúncia. Né? Aí, porque assim, você não tem aquela ideia quando você vai para o ministério, quem vai te sustentar é Deus. Você não sabe qual igreja que você vai pastorear. Você não sabe como vai ser seu ministério. Você não tem como você desenhar, fazer uma projeção. Sim. Entendeu? É uma total dependência. Tanto que quando você vai para o seminário, o presbitério hoje, ele envia você para o seminário, mas ele não tem nenhuma obrigação de absorver a sua mão de obra. Entendeu? Fala assim, olha, Joel, vou te enviar você para o seminário, você vai estudar 4 anos, e quando você se formar, não quer dizer que a terceira igreja vai absorver você. Nós estamos abençoando a sua vida para que você seja bênção no reino de Deus. Então esse foi o pensamento da igreja que eu estava, o pastor Celso, na época. Aí até ele fez meu casamento, gente boa pra caramba, e ele falou assim, Dimar, nós estamos investindo no reino de Deus, investindo na sua vida. Se você voltar para cá, amém. Se você não voltar, Deus vai fazer o propósito dele na sua vida. Então você recebeu um convite para ir? Não foi algo que... Não, daí eu conversei com o pastor da igreja, olha, estou com esse sentimento, com essa decisão. Aí tinha questão assim, quando a gente... O seminário era muito barato, a gente pagava um salário mínimo, né? Para se manter, comer, estudar, né? Em tempo integral, né? De dormir tudo. Cada um você tem um quarto, né? Aí você aprende a ter convivência. Você mora com 4 indivíduos
de regiões diferentes, temperamento diferente, e você tem que ter toda aquela organização do quarto, deixar o quarto limpo, tem fiscalização. Você acordava às 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, aí você tinha 15 minutos para você arrumar a sua cama, ir lá no banheiro, fazer a sua higiene pessoal, voltar. Daí, daqui 15 minutos, se você tem um culto, você tem um horário da tua devocional, de 15 para 7 às 7:15, você vai parar para ler e estudar a Bíblia. Olha. É ter um momento com Deus. Aí depois você vai tomar o seu café. Aí depois de você tomar o café, você ia para a sala de aula. E ficava até 12:30 lá na sala de aula. Você tinha um intervalo ali de uns 10, 15 minutos, umas 10 horas da manhã. Não, dava até mais, que daí a gente tinha um culto. E esse culto era o seguinte, na minha época tinha mais de 150 alunos. Então imagina, você vai para o seminário, que nem eu fui, eu nunca tinha pregado na vida. Era tímido na época, pastor? Não, bem mais que hoje. Tinha medo da sombra. Você imagina? Que desafio. É um né? desafio. Você vencer é você mesmo. Então, uma das matérias que a gente estuda lá é a homilética. É como você elaborar um sermão, um estudo bíblico. Então, é a parte teórica. E na nossa cabeça, muitas vezes, mas como que Deus vai usar isso? O negócio é tão mecânico, né? É mecânico, como que o Espírito Santo vai usar isso? Mas é aquela ideia de você organizar a sequência daquilo que você vai falar sobre o tema. Então você aprende ali no primeiro ano, os primeiros 6 meses, essa disciplina, e você aprende pelo menos 4 tipos de sermão. O primeiro sermão é expositivo narrativo, você vai contar ali uma experiência, o cego de Jericó. Né? Aí você, no segundo ano, você vai fazer um sermão biográfico, vou falar o que eu preguei, sobre a vida de Davi. Terceiro ano é um sermão teológico. Então você vai escolher uma doutrina bíblica e vai fazer uma defesa daquela doutrina bíblica. E daí o quarto ano é um sermão evangelístico, que é o mais fácil, entre aspas, né? Que é você apresentar Cristo às pessoas e fazer um apelo no final. Então, quando você vai para o seminário, você estuda essa matéria que é a parte de esqueleto. Aí tem uma outra matéria que chama hermenêutica, que é você saber interpretar a Bíblia da maneira correta. Aí depois você estuda 2 anos de grego. Toda a gramática que você aprende em português, a gente aprende em grego. Olha. E daí no final acho que no terceiro ano, você tem que fazer uma exegese de 40 versículos bíblicos, palavra por palavra. Você lembra aquela análise sintática que fazia em português? A gente fazia em grego. E estudava mais 2 anos de hebraico para você fazer a mesma coisa. Para você aprender a fazer a interpretação do texto original, entender o contexto histórico, né? Como foi escrito aquele texto, tudo. Então você tem toda essa formação. Daí você tem aula de história da igreja, né, que comemoramos o aniversário da Reforma, a gente sabe isso de cor, de salteado, administração eclesiástica, teologia sistemática, a gente estuda 2 anos de teologia sistemática. A gente estuda o Berkhoff, né, o pessoal conhece teologia, sabe, é um livrinho dessa grossura assim, e você estuda todas as doutrinas, né, sistemáticas ali por 2 anos. E você tem prova normal, você vai passar de aula, você tem prova, você tem tudo. Muita gente desiste? Dá uma boa peneirada. A minha turma começou, acho que com 42 alunos, eu acho que se formou com uns 36, mais ou menos. Mas não é muito, não. Daí esse é o primeiro teste. Que eu falo assim, são os 4 anos de convivência, né, do seminário. É onde você vai aprender o seguinte. Por que é interessante isso? Porque você vai ter a mesma realidade dentro da igreja, você mexe com pessoas. Então, a igreja é relacional. Aí é onde você vai aprender a mexer com pessoas com temperamento diferente, com problemas, com traumas, com dificuldades. E essas pessoas é o rebanho de Jesus. Então ali você já começa o tratamento. Aí depois, quando você se forma para o seminário, você vai para uma igreja e geralmente a gente é pastor auxiliar quando se forma. Né? Alguns assumem uma igreja como presidente ali, mas tem uma tutela de um outro pastor por responsabilidade, porque ele não tem uma experiência. Ele tem a parte acadêmica, parte teórica, ele sabe fazer. E quando sai do seminário, eu acho que tem experiência, não acha? Ele tem a parte, que eu falei para você, ele tem a parte acadêmica, mas a parte prática do dia a dia ali, de ter aquele jogo de cintura, de conversar com as pessoas, ele vai apanhar um pouquinho, né? Então, quando aí que eu falo para você que é a segunda peneira. A primeira é o seminário, quando a pessoa tem que passar toda essa carga de matérias, disciplina, relacionamento, seguir regras, né?
tem regras para seguir. Pastor, deixa eu cortar um pouquinho. Você falou que tinha o custo, né, de um salário mínimo. Sim. Os seus pais tinham a condição de pagar? Então, daí o que aconteceu? A minha mãe, né? Minha mãe era professora, graças a Deus, dava aula em 2 períodos, né? Então tinha um salário bom, né? Então eu recebia a ajuda dela e também essa comunidade que eu pertencia, eles me custearam o meu seminário de um salário mínimo uns 4 anos. Olha! Para investir no reino de Deus. Então era uma questão de uma missão, né? E é interessante que essa igreja era uma igreja pequena, João, não era uma igreja... A igreja de 70, 80 pessoas. Nossa. E eles sustentavam um outro colega meu na Jocum, que fazia curso da Jocum, uma outra colega nossa da igreja que fazia outro curso da Jocum também. Então eles tinham sempre um coração missional ali, uma igreja missionária. E aí, assim. final de semana, você ia pregar nessa igreja? Isso. Sim, ia participar da igreja, daí o pastor de vez em quando dava oportunidade, a gente pregava, né? Meu primeiro sermão foi muito bom. Eu li o meu sermão inteirinho. Li. Porque assim, na realidade, que nem como todo sermão que eu faço, eu escrevo tudo. Minha introdução, né? A transição, que é o comentário do texto, o tema, as divisões, as subdivisões, os versículos que eu vou citar, né? Segunda divisão. Sermão presbiteriano, 3 divisões, né? A gente prega. Sim. Uhum. Até um dia você perguntou, pastor, é interessante, você prega e dá 20 minutos, 20 e poucos minutos, o senhor acaba certinho, lembra? Porque um dia você falou isso para mim. Por quê? A questão é que a gente organiza todas as ideias e você tem ali E no seminário você tem um sermão de prova, isso que eu falei para você. Então, desde o primeiro ano, você tem que fazer esse sermão e daí o que você tem que fazer? Você analisar, tem um professor que vai analisar o português, como você falou. O outro vai analisar o seu gesto, o que você fez de gesto, a sua postura no púlpito e a roupa que você estava. E o outro vai analisar o quê? A parte teológica e a parte estrutural do seu sermão. Bem acadêmico. Então você tinha que fazer isso, é uma das provas. Agora imagina você ir numa capela com 150, 200 alunos, e aluno é uma benção, né? Você tem aqueles amigos, né? 150 criticando, jogando, analisando. Sim. Eu tinha um caderninho na época que eu estudava no seminário, que eu anotava o sermão de todo mundo, entendeu? Eu tinha mais aí de 400 sermões. E um abençoado pediu emprestado, eu emprestei, não lembro para quem, e eu perdi esse caderninho. Nossa. Entendeu? Eu tinha um caderninho que eu anotava todos os sermões. Falei, vixe, tem sermão aqui por bastante tempo, né? Então, tinha, né? Tinha, porque vamos supor, de terça a sexta tinha sermão na capela. E você era analisado, então todo mundo... Então você aprendia com o erro do outro. Então eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, tal. Então, assim, toda essa formação, né? Nossa, que bom. Então você escreve hoje tudo que você vai... A vida inteira, 24 anos. E você pratica em casa ainda até hoje ou não? Não. Mas antes praticava? Sim, já pratiquei, você treinar, sim, você tem... Porque assim, você tem que dominar o assunto que você está falando, né? É igual ontem, tive escola dominical, falei sobre relacionamento, né? Uhum. Foi isso que eu falei ontem para você. Aí falei lá na escola dominical, então eu tive que estudar aquilo ali durante a semana, né? Na realidade foi domingo que eu preguei na escola dominical, na quinta-feira eu fiz o estudo. Então você demora aí de 8, 10, 15, 20 horas para você elaborar um estudo, né? Você tem que ler. Nossa, é tempo. É tempo. Não é? Já aconteceu alguma vez de o senhor ser pego de surpresa para pregar e não ter nada preparado? Esse daí é um equívoco. Sabe por quê? Todo pastor tem uma cartinha na manga, gente. já é preparado alguma coisa. Ele sabe alguma coisa, né? Eu acredito que todo pastor... Já aconteceu um fato, Amanda, bem interessante. Foi o que aconteceu ali em Corumbataí do Sul. Fui lá pregar, né? O pastor Lauro falou assim, Odmar, vai lá pregar e tal. Eu fui, né? E cheguei lá, e a gente é acostumado na liturgia do culto, né? E o irmão lá estava dando oportunidade para todo mundo da igreja, né? A igreja bem pequenininha, a congregação, né? Da primeira igreja. E eu fui lá para aquele culto, né? Aí o irmão me deu a oportunidade para mim, olha, o pastor está aqui, está com a oportunidade. Aí eu olhei no relógio, irmão, mas tá cedo para pregar, mas vou pregar, né? Uhum. Tá, fui e preguei, né?
preguei o meu sermão, tal, tudo beleza ali, uns 25 minutos, preguei, orei pelo povo e sentei. Aí o irmão estava dirigindo o culto, irmãos, nós vamos cantar mais 2 cultos, o pastor vai pregar. Aí eu preguei um outro sermão, aí isso que eu falei, Amanda, então sempre a gente tem uma carta na manga. Aí eu preguei 2 sermões num culto só. Nossa, pegou de Aconteceu. surpresa mesmo. Pegou de né? surpresa, daí foi um improviso, né? Mas geralmente você vai falar um sermão que você domina. É muito difícil, qualquer preletor que vai falar, ele domina algum assunto e ele tem uma cartinha na manga, né? Ele não foi pego de surpresa, não. Legal. Pastor, então o senhor nunca desviou da igreja, nunca saiu? Não, Sempre ficou na igreja? sempre na igreja. Conheceu a Neuza no seminário, casou? Casei. Casou, ó a pergunta, né? Eu já sei que você vai perguntar. Casou virgem? Lógico. Que bênção! Os 2 ainda. Os dois. É. Eu falo que a... Não, é até interessante, você quer saber, né? Então a gente se conheceu no seminário, aí nós tínhamos que pedir permissão para namorar. Não é assim, aí eu gostei da menina, mandei uma mensagem, olha tal, né? Não, tinha as regras, né? Então uma das regras é o seguinte, nós não podíamos viajar junto. Não podia. Vamos supor, os pais delas moravam em Santa Fé e os meus em Maringá. Praticamente era o mesmo ônibus que tinha que pegar de Cianorte para Maringá. Eu não podia pegar no mesmo horário que o dela. Olha, e de quem que era essa regra? Do seminário. Ah, do seminário. Aí, tipo assim, na segunda-feira a gente podia namorar. Tinha o dia que a gente podia namorar. Mas o namoro era assim, ela sentada aí onde você tá, eu aqui do outro lado da mesa e a gente só conversar. Nada de toque, beijo. Eles não se beijavam? Não, assim... Mas nunca deu uma corridinha atrás do seminário, deu uns beijinhos que eu Não, mas aí era fora, né? Mas a regra do seminário é essa, né? Era essa. Então, assim, e você tinha que obedecer, porque senão você era punido, né? Alguns colegas meus, eu lembro que tinha as namoradas e o diretor pegava, e uma das punições que todo mundo, a maioria pegava, era arrancar um toco de árvore. Já arrancou um toco de árvore? Nossa! Então tinha Os algumas... dois eram o... Não, só o rapaz. Ah, só o rapaz. Aí o que acontece? Era uma punição, né? Para servir de exemplo para os outros, né? Então, eu nunca peguei, graças a Deus, nunca peguei isso. Mas alguns colegas, né, que quebravam as regras e eram pegos. E daí, geralmente tinha umas árvores que eles cortavam e deixavam os tocos. Daí se dava dó. Só que no intervalo, daí aquele monte de homem, daí a gente pegava e ajudava o rapaz. Ajudava a cavar em volta e cortar a raiz, né? E senão dava dó dele, né? Então, assim, no seminário a gente desenvolvia muito companheirismo, né? Um ajudava o outro, né? Bem legal isso daí, assim. Até hoje a gente tem bons amigos espalhados pelo Brasil inteiro. Tem um colega meu que a gente estudou junto, o Elias Marcelo, é pastor ali na Inglaterra. Tem um colega meu, o pastor Vanderlei, pastor em Portugal, o Alderico, pastor em Portugal. E a gente tem esse relacionamento, a gente conversa entre nós. Quando a gente vem para o Brasil, eles me visitam, né? Então é legal, assim, isso aí bem... E quem pediu quem em namoro? A gente foi conversando, né? Foi conversando os dois e eu fui dar aula de grego para ela. O segredo da aula de grego, rapaz. Foi ensinar a fazer exegese de grego, daí a gente foi... Porque eu acredito assim, que todo bom relacionamento começa com uma boa amizade. Sim. Então, a primeira acho que é a amizade, companheirismo. Depois acontece. Acontece a química. Ai, que legal. Alguma pergunta aí, Amanda, Danilo? Uma curiosidade? Tem não? Eu fico imaginando o pastor e a Neuza quando casaram. É. A Neuza, aquele jeitão dela, deve ter deixado o pastor suando frio. Nada, tranquilo. Preocupado. Tranquilo. Ai. Pastor, então, hoje seus filhos já estão quase chegando na faculdade, né? Um já está na faculdade, né? Um está fazendo engenharia civil, né? O Abner já está na faculdade. Nicole está acho que primeiro ano, né? E você tem o desejo de algum deles seguir o mesmo caminho? Então, isso é importante. Até eu acho que alguns irmãos sempre me perguntaram isso, né? Eu nunca induzi os meus filhos. Eu acho que o chamado tem que ser natural. Não é porque meu pai é pastor, eu vou ser pastora, missionária, né? Porque eu lembro uma coisa que o meu filho me falou. Até um dia eu questionei ele, filho, você não quer ser pastor, né?
pessoa pergunta para, né, os filhos do pastor. Ele falou, pai, é interessante que as pessoas não conseguem resolver seus próprios dilemas, né? São tão infantis. Olha. Se eu vi isso num adolescente, ele tá vendo, né? O pai correndo, a mãe correndo, atendendo um, atendendo o outro, vendo os conflitos das pessoas, né? E ele falou, não, pastor, pai, eu não quero ser eu. Então, tudo bem, né? Já a minha filha Nicole, eu acho que ela tem mais essa vocação, tanto que ela se envolve no louvor, toca, tudo, né? O Abraham gosta mais do computador, né? Transmitir o culto, né? Tá lá auxilia a gente, tudo, né? Essa parte técnica, né? Mas eu deixo eles por si próprio, não induzo. Porque eu acho que é uma decisão pessoal. É igual a questão da profissão. Eu deixei ele escolher, olha, você escolha, né? Eu não quero te induzir, olha, faça isso, faça aquilo. Mas vê o mercado, ore a Deus, né? E vê naquilo que você tem a vocação e seja o melhor naquela tua vocação. Mas tem vontade No quê? de seu filho ser um pastor? Não, eu quero deixar Deus tocar no coração dele. Eu acho que esse é o ponto, porque se ele for só porque eu quero que ele seja, ele vai ser frustrado. Entendi. Aí é o meu sonho, não dele. Entendi. Então acho que por isso que o chamado é muito individual. Porque eu vejo assim, alguns colegas que o pai é pastor e o filho também foi ser pastor, mas se você não tiver uma vocação, né, vai ser uma frustração na vida dele. Né? Legal. Então Pastor, isso aí. Obrigado por ter aceitado esse convite, né? Estar aqui com a gente nesse bate-papo. Tá joia. A gente acha que não, mas passa rapidinho, Voa, né? né? Voa. Assuntos, tem bastante, né? Não, sim. Tem, se a gente Bastante. for continuar aqui, a gente vai mais umas 4, 5 horas ainda. Mas a gente tem bastante temas aí para mais um podcast. Né, Danilo? Opa. Pastor, para encerrar, se quiser deixar uma mensagem aí para o pessoal, né? Que Deus tocar aí no seu coração. Amém. Muito obrigado, né, o Joel, os meninos, pelo privilégio de estar aqui nesse dia, compartilhando um pouquinho da minha vida, né? E a grande verdade que eu gostaria de deixar para vocês nesse dia é: siga Jesus. Ame Jesus. A nossa vida é tão breve, tão curta. Ele tem sido bondoso, generoso, misericordioso por você. Por que então não amá-lo, não servi-lo, não buscá-lo? Todos os anseios que o teu coração deseja só serão preenchidos quando você tiver Jesus. Então, o meu apelo nesse dia é: se renda a Cristo. Vai ser a melhor decisão da sua vida. Amém, amém. Pastor, obrigado, que Deus te abençoe. Pessoal, abraço.